Existe uma questão importante para todas as pessoas que verdadeiramente seguem um caminho espiritual. Vamos a um outro nome, que seguem um caminho ético, né, com valores ilibados, com valores morais, que é a importância do mestre, né, da guia, que não vai, de maneira nenhuma, te dar algo que você já não tenha. Imaginem que a vida é como um rio que vai desaguar no oceano, mas dia menos dia. Pode ser que alguma coisa interrompa o fluxo desse rio. E é aí que o mestre entra. O mestre vai te ajudar a lidar com o ego, que não tem como ser dissolvido, porque ele faz parte da vida. O ego só tem que encontrar o lugar próprio dele. Ele tem que ser subserviente ao ser, a esse valor infinito. Porque na sua dimensão infinita, na sua dimensão finita, né, ele não tem como alcançar o oceano. Então o mestre sabe que esses problemas ocorrerão na vida do discípulo. E o que ele faz? Ele tenta desenganchar o discípulo daquelas circunstâncias em que ele se apega e tenta encontrar a sua felicidade, o seu eu, né, através do preenchimento de coisas do mundo que não poderão fazer isso em hipótese alguma. Isso não vai dar certo. A vida ela é encantadora e esse encantamento da matéria cria um magnetismo que nos conduz até coisas que são bonitas, como música, arte, a necessidade de uma boa moradia, de uma boa alimentação, de um bom banho, de uma boa cama. Mas essa identificação que eu julgo, né, natural, ela é sobrepujada muitas vezes por uma identificação estrutural. É aquela compulsão que o ser humano tem em possuir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, achando que a felicidade possa ser experimentada através de um preenchimento que é vazio. Desculpem o jogo de palavras, mas é um preenchimento que não existe. No nível superficial da matéria, esses valores criam um encantamento para o ego e mantêm a pessoa presa na superfície do iceberg. Mas os lugares que nós queremos ir, ou o lugar que nós queremos chegar, está muito abaixo da mente consciente. E todas as marcas do passado vão nos proporcionando identificações com coisas que não são necessárias, mas que de uma forma compulsiva torna-se um apego e impede o indivíduo de continuar na estrada. Muitas vezes uma pessoa, um status social, a aprovação social, um brilho dentro da sua atividade profissional, ou dentro da sua família, que de alguma forma possa satisfazer o desejo dos pais, o mesmo caminho que muitos amigos queridos tomaram. Então isso funciona como um engano. Na Índia eles usam a palavra maya, ilusão. A pessoa fica iludida com o externo, achando que o interno possa ser preenchido ou pode ser preenchido por isso, que é relativo, tem início, meio e fim. Por ser relativo, não consegue, não permite que a percepção se estenda até o seu valor absoluto. Então esse é o valor de um mestre. E o grande mestre é aquele que te desengancha das coisas.
Ele não vai te tirar de um casamento de uma pessoa que se ama, né? Nem vai te tirar do seu apartamento pedindo para você doar tudo, que era o que Jesus fazia, né? Larga tudo e vem comigo. O mestre talvez tenha né? Não sei se a palavra pena não é bonita, mas o mestre compreende que você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir deixar de olhar para trás, né? Se entristecendo pelas coisas que você deixou e que queria curtir mais. Então ele vai te toreando. Ele vai toreando você dentro daquilo que você possui. Ele vai te testando para saber até aonde você tem realmente disposição para andar para frente, na direção da luz, na direção da sua meta. Não me considerem um mestre, porque eu realmente não sou. Mas Maharishi foi um grande mestre, foi ele que trouxe a nossa técnica. Eu gosto de vez em quando, conversar com ele. Conversar com Gurudev, conversar com Jesus e pedir para eles me livrarem, né, para assim, uma sessão de livramento, né, me livrarem do engodo, né, do engano, né, da teia de Maya, da ilusão, que muitas vezes, por uma questão compulsiva, me impede, né, de dar glórias aos céus em prol de coisas que são absolutamente pequenas e idiotas, né? Ou não idiotas, mas são coisas menores, né? Não se esqueçam que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a si mesmo. Então isso vai acontecer, porque cada vez mais descobrindo, né, o valor do ser, a gente vai conseguir identificar isso também no mundo. Mas não se esqueçam que talvez essa vida não seja uma só. Talvez nós estejamos emaranhados por desejos, por compulsões que nós não imaginamos que possam existir. E isso faz com que o indivíduo erre completamente com relação aos pesos e medidas. A pessoa começa a dar importância a coisas que vão terminar, né? E devem ser desfrutadas, né? Dizem que um rio, quando passa por uma ravina, ele curte aquela ravina, ele percebe a dança dos pássaros, né? Ele percebe o movimento das nuvens, ele acha aquilo encantador. O rio, quando cruza, né, determinados pontos pela terra, ele aprecia a força do vento, né, a força da chuva, mas ainda assim é um rio. Ele tem todo o direito, né, cada um de nós como rios, nós temos todo o direito de curtir as pessoas com as quais nós nos identificamos. Temos todo o direito de possuir, entre aspas, né, um belo apartamento, um carro que nos leve e traga, né, para os lugares que são definitivamente importantes. Mas a gente não consegue desfrutar do esplendor dessas coisas se a gente quiser agarrar. Porque aí você reduz um valor belíssimo que o universo está te dando em algo que você quer possuir e que não pode ser seu, porque é pequeno e o teu ser é infinitamente maior. O que o mestre faz? Ele te dá um sacode nessa hora. Ele te chama, né, ao bom senso. Cara, o que você está fazendo? Né, como eu, um dia fui lá para Maharishi, queria ir para o Himalaia, meditar, o senhor acha que, né, seria possível? Mas ele falou, cara, volta para o seu quarto. Né, a gente estava num hotel, volta para o seu quarto, vai meditar. Nem me deu atenção. Quando você tem um pai espiritual, né? Quando você tem um guru, o que ele faz é isso. Ele te livra das teias de Maya, ele te livra das ilusões, ele te deixa curtir as coisas, ele não vai te perturbar com relação a isso.
ele vai te dar força para o casamento, se você tiver tendência para ser casado, como te dará força para uma vida monástica, se você tiver tendência à reclusão, à contemplação. Ele vai te dizer na hora, ó, não se casa porque é roubada. Ele já está vendo lá na frente, ele sabe o que vai acontecer. E com isso ele te deixa desfrutar a poesia que existe na matéria. Né? Não se esqueçam, toda a matéria vem do infinito também, vem desse campo absoluto de inteligência, força, sabedoria, harmonia, estabilidade, equilíbrio, poder. Então a matéria, ela tem o seu mérito. O cara só não pode se iludir achando que isso vai preencher a sua essência. Porque é claro que não vai. Pois se a própria vida eu vou perdê-la, de boa, né? Sem querer tocar o terror aqui. Eu tenho que amarrar o meu burrinho numa sombra verdadeira. Eu tenho que amarrar o meu barco no ancoradouro e não deixar o sabor das ondas. Quando nós que estamos num belo caminho espiritual, isso aconteceu com todos os santos e santas, né? Que admitiram discípulos. Muitos serão chamados, poucos passarão pela porta. Porque o cara fica emaranhado. Fica emaranhado pelos seus samskaras, pelas suas marcas, que são marcas de um passado que a gente não consegue ter memória. Nós não conseguimos nos lembrar, mas que marcaram a gente. Criaram deficiências, criaram faltas, justamente por conta de um erro do intelecto, que é chamado de pragyaparada, um erro do intelecto. O intelecto errou, fez uma avaliação equivocada, achando que a pessoa que estava ao seu lado era a salvadora da pátria, ou que o dinheiro era o salvador da pátria, ou que o status social era o salvador da pátria, ou que a posição no trabalho seria a solução para todos os seus problemas. E, obviamente, o cara aí se estrepou. Se estrepou, marcas ficaram. E essas marcas reincidem. Né? Esse, é o tipo de consumo estrutural da sociedade. A sociedade tem um consumo estrutural, onde as coisas não têm limite. Hoje eu estava falando com uma menina que tem muito dinheiro, e ela me disse, eu não tenho mais o que fazer com dinheiro. É bonito esse raciocínio. Não tenho mais o que fazer com dinheiro. O dinheiro que eu tenho serve para todas as gerações futuras e eu não tenho mais o que fazer com ele. Ele não me traz felicidade, eu não tenho como gastá-lo. Então esse tipo de percepção ocorre hoje em dia bastante. Eu tenho ouvido as pessoas falar isso, bastante. É uma praga na sociedade, uma doença social. Porque o indivíduo não tem freio. Mobilizado por uma insegurança muito grande, pois ele não é capaz de perceber seu próprio ser. Essa insegurança ela é característica do ego. O ego não quer perder nunca. Ele é pequeno e ele sabe que pode perder. Ele não quer perder. Então o que ele faz? Bota para dentro, come, que nem um glutão. Que nem um avarento, vai acumulando, acumulando. Que nem esses programas que tem aí na TV a cabo, acumuladores. Vocês já viram isso? É uma viagem. O cara guarda tudo. Garrafa plástica, copo. Eu de vez em quando entro nessa, sabe, de bobeira, né? Aí alguém me avisa, bicho, para que você está querendo isso, cara? Eu tenho camisas, só para vocês terem uma noção, da década de 80. Eu sou um cara que eu gasto, eu compro pouco, eu não sou um comprador. Eu, na verdade, tenho um certo desconforto com isso. Então, eu tenho coisas que são muito antigas, que me servem, não rasgaram, são boas. Claro que quando chega a um ponto já me desfaço daquilo. De vez em quando eu me dou conta, Kleber, para que você tem tanta camisa? Eu tenho camisa social pra caramba, porque eu dou aula com camisa social. Mas eu tenho camisa social que eu não uso há 10 anos. Eu acho bonita, mas não me desfaço. Então, esse é um problema estrutural.
Né? Esse é um problema que está num nível tão profundo que eu não consigo me desvencilhar dele. A única forma é transcendê-lo, é transcender esse apego. Né? Apego do ego com relação à matéria, achando que isso vai gerar um tipo de segurança, de felicidade que me deixe seguro. E não vai. É, muito oportuno. Então, a galera muitas vezes sacaneia, né? Fala assim, tá falando deixar as coisas para trás. Deixar as coisas para trás é o cacete e tal. Tudo bem, tá certo. Mas se você levar em conta que um dia vai tudo para o cacete, você tem que refletir melhor, né, qual a relação que você pode bancar com a sua esposa. Porque ela não é sua, com seus filhos, porque também não são seus, com o seu carro. Né? As coisas são suas, entre aspas, você não vai durar tanto. E com isso você não consegue desfrutar o amor verdadeiro, porque você quer possuir. Quando você tenta possuir, a coisa perdeu a magia, ela perdeu o brilho cósmico dela, porque tudo tem o seu brilho. Né? O amigo, a noitada, tudo isso tem o seu brilho. Só que chega uma hora que você tem que dizer, olha, acabou a festa? Chega, estou cansado, vou me embora. Não, vou ficar um pouco mais, porque é igual a vida. Gente, vai chegar uma hora que a gente vai ter que ir embora da festa. Você vai ter que dizer para você mesmo, porra, chega. Já dancei pra cacilda, já bebi todas, né? Já namorei de montão aqui dentro, vi meus amigões, agora dormir. Não, o cara não quer nunca se recolher, ele não quer ir dormir, né? Dormir aqui como uma analogia, né? Ele não quer dormir, ele quer ficar sempre no game do consumo. Né? Temporariamente ele sente uma satisfação, mas de novo, como não é possível, ele vai para outro consumo, vai para outro consumo, vai para outro consumo, vai para outro. Esse é o defeito estrutural, é a compulsão estrutural. Precisar das coisas para viver é natural. Eu gosto de comer bem, eu não gosto de comer alimentos com agrotóxico. Eu gosto de dormir numa cama king size, sabe por quê? Metade da minha vida é em cima da cama. Eu vou ter uma cama mequetrefe? Eu não. Os grandes mestres tinham. Que eu fui na Holanda antes da pandemia ver a cama de Maharishi. Vocês sabem que é uma cama de viúvo? Né? Tem cama de casal, tem queen, king size, né? Cama de solteiro e cama de viúvo. Cama de viúvo é um pouquinho maior do que a cama de solteiro. Essa era a cama do Maharishi. Porra, simplesinha pra caramba. Eu ainda tenho as minhas compulsões, mas eu estou tentando me livrar disso. Me livrar disso não, eu não estou preocupado em me livrar disso. Eu estou me livrando disso, não estou tentando. Por quê? Porque no final você percebe que a felicidade não demanda essa quantidade de coisas. Você vai para um nível de simplicidade tão grande dentro da tua consciência, porque é um nível de simplicidade, é o funcionamento mais simples da mente. A simplicidade não é da consciência, a simplicidade é da mente. A consciência é infinitamente grande. Esse nível simples que te revela um tesouro te faz entender que você não precisa mais do que isso para ser rico. Se precisar, como o seu grau de competência é muito elevado, você vai lá, trabalha, resolve, pega o dinheiro e bota no bolso. Ou sei lá, ou diz para a pessoa que você ama ela. O amor é um exemplo ótimo. O amor, ele prende libertando. É assim que a gente tem que viver. Eu acho. Você pega as coisas e entrega a Deus. É assim que você faz com o mantra. Você pega o mantra, repete e fala, entrega a Deus. E aí você vai para aquele lugar maravilhoso. Caso contrário, não tem transcendência, não tem consciência pura. Não tem a beleza, não tem a magia, não tem o valor cósmico da vida, que é a nossa própria essência. E a vida fica tão sem graça. Rico e tolo, né? Rico e sofredor. Rico e bobo.
Não sou fera não, mas gosto de refletir sobre essa situação, porque o problema aqui não é o desapego. Especialmente para nós que não temos o mestre do nosso lado, nosso problema é a falta de regularidade na prática. Esse é o nosso problema. Porque o rio vai desaguar no oceano de qualquer maneira. A questão de gravidade não tem como impedir. Então o mestre ele não tem como te ajudar a desaguar no oceano, ele pode, como? Tirando os obstáculos do caminho, deixando o rio livre, né? O rio não pode estar assoreado, ele não pode estar cheio de pau, madeira, não pode. Então esses são os apegos estruturais da gente. A gente tem que se livrar disso e continuar no caminho. A mochila deve ficar leve. Com mochila leve você vai longe. Beijo para vocês, tem que ir embora. Jai Gurudev.